Olá, amigos do Judô, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Borges e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns resultados sobre como anda a prática de judô esportiva no Brasil, segundo os dados do Ministério do Esporte feito em uma pesquisa por todo o Brasil. Esses resultados são apresentados de uma forma acadêmica, bem pontual, com interpretação de alguns resultados, uma vez que eu tenho recebido muitos pedidos e perguntas a respeito de como está a prática de judô no Brasil, e depois nessa série de vídeos eu vou explicar também como anda o resultado das pesquisas de como o judô está sendo praticado dentro das escolas brasileiras. Vamos lá então a seguir olhar esses gráficos e entendê-los. Até mais! Olha só, que interessante esse resultado. Foi considerado aí o primeiro esporte praticado pelo entrevistado e a resposta foi espontânea. Né? Então nós temos nessa lista os diversos esportes, desde futebol, vôlei, natação, futsal, corrida. E a primeira modalidade de luta que apareceu foi o karatê, com 1,4% das respostas espontâneas. Em segundo lugar, a capoeira, com 1,2%, o boxe com 0,4%, e o jiu-jitsu com 0,3%. Né? O judô aparece em última colocação, né, atrás do MMA, que obteve 0,2%. O judô apareceu com 0,1% das respostas. Então, a diferença entre o judô e o karatê foi de 14 vezes mais respostas. Né? Se nós compararmos a quantidade de respostas espontâneas dadas pelo entrevistado, o karatê teve 14 vezes mais. E um outro resultado interessante foi que o primeiro local a ser praticado, em 48% das vezes, foi a escola e ou universidade. Então, nesse segundo slide, nós temos aqui o abandono por esporte. O esporte praticado no momento da interrupção. São as mesmas modalidades listadas no primeiro slide, porém em uma ordem diferente. Como o nosso foco aqui é as lutas, né, as artes marciais, nós temos aqui como primeiro colocado, com 1,3%, a capoeira. O judô aparece aqui na segunda colocação com 0,6% de respostas espontâneas. E o karatê com 0,2%. E o que é interessante aqui, o que chama atenção, é a diferença de percentil entre o judô e o karatê. O judô tem uma taxa de resposta espontânea 3 vezes superior ao karatê. Portanto, o judô é o esporte praticado no momento da interrupção, 3 vezes superior ao karatê. E isso deve nos remeter a uma reflexão mais aprofundada de tentar identificar o porquê o judô tem sido um esporte com um abandono mais frequente do que o karatê. Quais seriam essas diferenças? O que o judô precisa melhorar para que reduza essa taxa de abandono? Vale a pena ressaltar que no primeiro slide, o karatê apresentou uma taxa 14 vezes superior de respostas espontâneas, como sendo a primeira modalidade praticada, né, na iniciação esportiva. Portanto, realmente aqui esse é o resultado mais importante que chama atenção e que devemos refletir para melhorar. Nesse terceiro e último slide, o que nós temos aqui são os esportes mais praticados no ano de 2013, né, feito na mesma pesquisa, considerando praticantes aí de 14 a 75 anos de idade. O que vale ressaltar é que realmente nessa pesquisa ficou de fora um grande público do judô, né, que é o público infantil a partir dos 5 anos de idade até os 9 anos de idade. Nós temos um pico de praticantes de judô muito interessante, extremamente expressivo, o que talvez possa ter contribuído para a classificação do judô aonde se encontra. Por quê? Dentre os esportes mais praticados nessa faixa etária, em primeiro colocado nós temos o jiu-jitsu, com 1,3% de respostas espontâneas dos entrevistados. Em segundo lugar nós temos o Muay Thai, terceiro capoeira,
quarto, artes marciais em geral, e quinto colocado, judô, com 0,8% das respostas espontâneas. Praticamente metade das respostas espontâneas do jiu-jitsu. Portanto, nós temos aí o jiu-jitsu 60% com mais respostas do que o judô, indicando que também devemos nos atentar pelo crescimento da modalidade do jiu-jitsu, que apresenta um percentil muito grande, principalmente a partir da faixa etária dos adolescentes. Então, é um resultado que devemos considerar e buscar melhorar também o interesse do judô para esse público. Bom, amigos, é isso aí. Então, o judô é visto que possui uma grande adesão, né, de destaque na pesquisa realizada pelo Ministério do Esporte. É importante ressaltar que essa pesquisa foi feita no ano de 2013 e, consequentemente, já tem alguns anos aí, 7 anos. Esses resultados podem ter algumas pequenas modificações, mas como as diferenças entre as modalidades são muito grandes, eu acredito que talvez essa tendência ainda continue, mas já nos faz refletir sobre como nós, professores de judô, que atuamos na iniciação, não só no alto rendimento, mas principalmente na iniciação, na base, devemos modificar ou adaptar as nossas formas de trabalho para que nós consigamos permitir com que nós tenhamos mais crianças praticando judô e reduzindo a sua desistência. Para isso, é muito importante nós revermos alguns aspectos didáticos e pedagógicos durante a nossa aula de judô. E também é muito importante como a gente vai mostrar isso aos pais, né? Porque a criança, primeiramente, tem que gostar do judô, se sentir segura nessa prática. Mas é muito importante os pais também enxergarem que o judô é um esporte que traz benefícios para as crianças, né, atendendo àquela expectativa que o pai tem. Então, isso tudo faz com que nós precisamos modificar as nossas formas de trabalhar para agregar valor ao esporte, né, uma vez que as pesquisas têm que ser em benefício, né, de nós, professores de judô. Num próximo vídeo eu vou comentar mais a respeito de como anda o desenvolvimento do judô nas escolas. Tá? Existem outras pesquisas aí que eu realizei aí realmente de fato in loco em algumas escolas. Já tive a oportunidade de visitar diversos colegas aí que ministram aulas em escola com grande sucesso, né, com bom desempenho, não só na parte competitiva, mas principalmente na adesão de crianças ao esporte. E eu acredito que seja exemplo para que outros professores, ao longo de todo o vasto território brasileiro, possam aí desenvolver de forma similar o judô. Tá bom? Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.